Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. Aqui ele quer saber qual infração que é transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa. Presta bem atenção porque ele está falando em transitar. Letra A. Permitido caso seja feito com velocidade compatível com a segurança. Letra B. Infração gravíssima sujeito a multa. Letra C. Proibido e sujeito a penalidade de advertência. Letra D. Permitido caso não haja fluxo de ciclistas. Primeira coisa a lembrar. A ciclovia, a ciclofaixa, ela é um local de uso exclusivo do ciclista e do pedestre. Se você colocar teu veículo nesse espaço, você vai colocar a vida das pessoas em risco. Toda vez que eu coloco a vida de alguém em risco, é uma infração de natureza gravíssima, sujeito a multa, que é a nossa resposta correta, transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Lembrando que a infração gravíssima são 7 pontos. Transitar gravíssima 7 pontos. Anotem aí. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, aí é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Transitar gravíssima 7, estacionar grave 5. Indique a placa de regulamentação que significa proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Primeiro, que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Toda vez que ela falar de uma proibição, ela terá que ter uma plaquinha com um corte. Então, notem que todas elas estão ditando proibição, certo? Agora, motocicleta, motoneta e ciclomotor. Em qual das placas nós temos a foto de uma motocicleta? Letra A, letra B, letra C ou letra D. Na letra A, nós temos uma bicicleta, então não é. Na letra C, nós temos um trator e na letra D, nós temos um ônibus. Então, a resposta correta é a letra B de bola, que tem o desenho de uma motocicleta, que também vai representar a motoneta, que também vai representar o ciclomotor, ou seja, todos esses veículos são veículos de 2 rodas e a proibição está aqui na plaquinha na letra B de bola. Questão 3. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Para responder corretamente essa questão, procure se colocar no lugar do ciclista. Imagine que você é o ciclista. Você está no meio da travessia e o sinal ficou verde para o carro. O que você gostaria que esse condutor fizesse? Qual a atitude que você gostaria que esse condutor tivesse? Letra A. Aguardar o final da travessia. Letra B.
sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. Letra C, pôr o carro em movimento de forma lenta sem colocar o ciclista em risco. Ou letra D, buzinar para o ciclista. Então, se você for o ciclista, qual atitude positiva que você gostaria que esse condutor tivesse? Claro que é aguardar o final da travessia. Então, o condutor, sim, por mais que o sinal tenha ficado verde, mas tem um ciclista, um pedestre, alguém que ainda não concluiu a travessia, ele deverá, sim, aguardar o final da travessia. A faixa de trânsito adicional construída à direita de um longo aclive. O que é um aclive? Aclive é o que sobe. Nas rodovias deverá ser utilizada. Veja que nós já temos duas dicas. Nós sabemos que é uma subida e nós sabemos que é a faixa da direita ou a faixa mais à direita. Por quê? É uma faixa adicional. Quem fica mais à direita? Quais os veículos? Letra A, por veículos que desenvolvam maior velocidade. Letra B, por veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. Letra C, somente para caminhões que transportem corrosivos. Ou letra D, somente para ônibus de fretamento e turismo. Primeira coisa, pessoal, cuidem quando ele fala em um veículo que está fazendo um serviço específico, por exemplo, fretamento e turismo. As leis, as regras, elas não são distribuídas para um veículo específico, e sim para categorias específicas. Por exemplo, caminhões, ônibus, são veículos o quê? De grande porte, são veículos de baixa velocidade. Então, não é só porque ele está transportando corrosivo, e sim porque ele é um caminhão. Então, caminhões e ônibus são veículos de grande porte e que desenvolvem pouca ou baixa velocidade. E se eu tenho uma via e essa via tem 3 pistas ou mesmo 2 pistas no mesmo sentido, a pista da direita ou quando for uma faixa adicional, ela será sempre para quem? Para quem estiver andando devagar. E a faixa da esquerda, sim, seria para os veículos que desenvolvem maior velocidade ou que estiverem realizando uma ultrapassagem. Mas a pista da direita ou a pista mais à direita, ela será para veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade, ou seja, veículos pesados, veículos grandes, como por exemplo, caminhões e ônibus. Não que um veículo pequeno não possa ficar na direita. Se ele está andando com velocidade baixa, ele deverá obrigatoriamente também ficar mais à direita. Qual das alternativas abaixo são condições adversas de via? Para responder essa questão, eu preciso entender o que é via. Via é toda e qualquer superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. A rua da tua casa, a rodovia, a BR, o estacionamento do shopping, do supermercado, enfim, todo e qualquer espaço físico aonde circule uma pessoa, um veículo ou um animal é uma via. As condições adversas de via são os defeitos que estão relacionados com o chão, com o piso. Então, imagine assim, quais os defeitos que tem na rua da tua casa? Ah, professora, na minha via tem buraco. Ah, na minha via não tem pavimento. Enfim, entre outros. Então, as condições adversas da via são os defeitos que a via tem. Na letra A, nós temos desvios e buracos. A via pode ter desvios? Sim. Pode ter buracos? Sim. Então, a princípio, a letra A é a resposta correta. Letra B, chuva. Chuva faz parte da via? Não.
Chuva e neblina são condições adversas de tempo, tudo que está relacionado com o clima. Chuva, neblina, garoa, vento, cerração, entre outros. Na letra C, granizo é condição adversa de tempo. Pista escorregadia é condição adversa de via. Só que ela não está completamente certa, ela está apenas meia certa. Então, logo, ela está errada. Na letra D também, morro é condição de via. Só que granizo é condição adversa de tempo. Então, a única que tem as duas condições adversas como sendo de via é a letra A, desvios e buracos. Poderia ser pista escorregadia, falta de pavimento, morro, entre outros. Ao atender as vítimas de uma colisão entre dois carros, a pessoa que socorre deverá, em caráter excepcional, soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo delas apenas quando. Notem bem que ele já destacou, ele deixou o apenas em caixa alto, em caps lock. Por quê? Porque é uma exceção. Quando existir um risco eminente, maior o risco deixar a pessoa do que remover, porque a regra básica fala que você não vai movimentar as pessoas, não vai dar bebida, não vai dar nenhum tipo de alimento, não vai soltar o cinto. Só que aqui é um caráter excepcional. Quando? Quando a vida dessa pessoa estiver em risco. Letra A. As vítimas queixam-se de dor no corpo todo. Letra B. O cinto de segurança dificulta a movimentação. Letra C. O cinto de segurança está dificultando a respiração. Ou letra D. As vítimas queixam-se de formigamento nos braços e pernas. Se queixar de dor ou mesmo de formigamento é algo normal, é algo comum. Então, não vão ser esses os motivos. Se o cinto está dificultando a movimentação, também não. Por quê? Não vai trazer risco à vida dessa pessoa. Agora, se o cinto de segurança está dificultando a respiração, aí sim existe um risco à vida dessa pessoa. Então, é um exceto, é um apenas quando o cinto de segurança está dificultando a respiração. Dois motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. Qual é a pontuação da infração leve? 3. Qual é a pontuação da infração média? 4. Se você somar 3 mais 4, vai ser igual a 7. E o motorista 2, uma infração gravíssima. Qual é a pontuação da gravíssima? 7 pontos. E aí ele quer saber, nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é respectivamente. Quando ele fala a palavra respectivamente, ele quer na ordem. Ou seja, primeiro o motorista 1 e depois o motorista 2. Aqui, por coincidência, ambos têm 7 e 7 pontos. Então, sempre que ele tiver a presença da palavra respectivamente, ele está ditando uma ordem. Nesse caso, então, 7 e 7 nós temos na letra A, 7 e 7. Lembrando que as infrações que nós temos hoje são gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. E sim, eu preciso saber essa pontuação, porque existem muitas chances de cair esse tipo de questão com 2 ou com 3 motoristas. E fiquem atentos também que ele pode falar de uma infração leve, como ele pode falar de 2 infrações leves, uma infração média ou 2 infrações de natureza média. Então, se aqui, por exemplo, fosse 2 média, vocês teriam que somar 4 mais 4. Então, sempre fica atento se ele está falando de uma ou se ele estiver falando de 2. E aí, a pontuação, gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3.
Dirigir veículo sem possuir a CNH ou permissão para dirigir resulta em. Lembrando que o único documento que vocês precisam portar, precisam ter para dirigir é a CNH ou a PPD. E se você não tiver esse documento, qual será a infração por você não ter? Se é o único documento obrigatório, lembre-se de escolher a que tiver a maior gravidade. Letra A. Infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e retenção do veículo até apresentação de condutor habilitado. Letra B. Infração média com multa, mas sem apreensão do veículo. Letra C. Infração grave, 5 pontos com multa e com apreensão do veículo. Ou letra D. Infração grave com multa e apreensão do veículo. De cara, nós já vamos descartar a média e também a grave. Por quê? É uma infração gravíssima, com 7 pontos na CNH. Mas, prof, você não tem CNH, como que vai ter os 7 pontos? Por exemplo, se esse veículo pertencer a outra pessoa, essa pontuação vai para a habilitação dessa pessoa. Se você entregou o teu carro a um condutor que não tiver, né, habilitação. E quando a gente fala em multa 3 vezes, é o valor em reais que vai ser multiplicado, tá? Mas e se essa pessoa, o carro está no nome dela e ela não tem a CNH? Bom, se ela não tem a CNH e o carro está no nome dela, não vai ter a pontuação. Mas o valor em reais, que é de 293 vezes 3, ou seja, quase R$900 de multa, ele vai para o CRLV do veículo. Então, o valor vai ser pago sim, só não vai ter a pontuação. Então, dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir resulta em infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Lembrando, pessoal, que tem uma super novidade. Caso você queira adquirir este simulado para você testar os seus conhecimentos e aprender ainda mais e, claro, garantir a sua aprovação, independente em qual estado, em qual cidade do Brasil você esteja, está disponível o nosso e-book, que tem esse simulado aqui, não só esse, mas tem mais 10 simulados com mais de 300 questões para vocês testarem os seus conhecimentos, além de um combo com as figuras que mais estão caindo. Então, se você quiser adquirir para poder estar acompanhando esse e outros simulados aqui do canal, a descrição está aqui no link, no primeiro link desse vídeo, ou então na descrição do canal, o e-book completinho com mais de 300 questões para te auxiliar a garantir a sua aprovação. Em determinado ponto de sua viagem, o motorista depara-se com um capotamento que acabara de acontecer. Nesse caso, deve-se. E para quem já está com o material em mãos, esse simuladinho que nós estamos fazendo aqui é o simulado de número 1, questão 9. Então, você vai pegar lá, todos os simulados estão numerados do 1 ao 10. Esse aqui é o simulado de número 1 e nós estamos na questão de número 9. Então, neste caso, o que vai ser feito? Letra A. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro, sim, isso é uma atitude positiva. 2. Remover as vítimas do veículo, não. Você não vai remover, nem movimentar, nem dar nada para as vítimas beber ou comer, nem ministrar nenhum tipo de medicação. Você só irá soltar o cinto de segurança, por exemplo, se esse estiver dificultando a respiração. Porque se a pessoa tiver dificuldade para respirar, ela poderá entrar em óbito, certo? Então, aí você poderá tirar o cinto, mas é uma exceção. Nos demais casos, não vai mexer, não vai remover, não vai movimentar. Então, por enquanto, só está correto o número romano 1. Então, você já pode descartar as que têm a presença do número romano 2, que é a letra B, ó, tem o 2 aqui, e a letra C,
Então, descarta. Significa que, aliás, a letra D também, ó, tem o número romano 2, então também dá para descartar. Logo, já sabemos que a resposta correta vai ser a letra A. E a número 3, que também está correta, fala em informar, ouvir e aceitar e ser solidário com as vítimas. Então, estão corretos número romano 1, garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro, e também o 3, informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é. Uma coisa que vocês têm que lembrar é assim, em todas as situações, independente se ele é motorista, se ele é motociclista, se ele é pedestre, sempre tem que se levar em conta a vida. Então, vocês irão procurar em qual alternativa está falando da vida. Na letra A, ele fala um sujeito detentor de livre-arbítrio. Na letra B, é o único responsável pelos problemas de trânsito. Na letra C, aquele que deve ser avaliado cotidianamente. Ou letra D, prioridade no que se refere à defesa da vida. Então, notem que das 4 alternativas, a única que fala da vida é a letra D de dado, que é a resposta correta. Prioridade no que se refere à defesa da vida. A distância que o veículo percorre desde o momento em que o motorista vê o perigo, aciona os freios, até a parada total do veículo é a letra A, distância de reação, letra B, distância de seguimento, letra C, distância de parada, ou letra D, distância de frenagem. Pois bem, vamos imaginar que aqui tenha um veículo, aqui existe um espaço e aqui tem um outro veículo. Essa distância em movimento entre o veículo A e o veículo B chama-se distância de segmento. Então, não é a distância que ele vê o perigo. Se esse condutor aqui fizer uma frenagem brusca e esse condutor vê o perigo, tirar o pé do acelerador e acionar o freio, nós chamamos de distância de reação. Então, quando ele vê o perigo e aciona o freio, distância de reação. Só que não é só essa, porque ele continua freando até o carro parar. Do momento em que ele acionou o freio, se ele continuar freando até o carro parar, nós vamos ter a distância de frenagem. E quando nós juntarmos a distância de reação, que é do momento em que ele vê o perigo e aciona o freio, com a distância de frenagem, que é do momento que ele aciona o freio até a parada total, nós vamos ter o quê? A parada total ou distância de parada, que é o DP, que é a nossa resposta correta, distância de parada. Por quê? No primeiro momento, quando ele vê o perigo e aciona o freio, distância de reação, então não é. No segundo momento, quando ele aciona o freio até o carro parar, distância de frenagem, então também não é, porque ele está pegando a distância total, desde o momento em que ele viu o perigo, acionou o freio, continuou freando, até o carro parar totalmente. Então, distância de parada. E em movimento, a distância em movimento que você mantém do teu veículo e do veículo que segue à sua frente, é a distância de segmento, medida sempre em 2 segundos. A obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita: letra A, o cometimento de infrações que geram multas gravíssimas.
Será que é uma infração gravíssima não usar o cinto? Letra B. Colisão com o veículo da frente. Será que a colisão tem a ver com o uso do cinto? Letra C. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões? Ou letra D. Colisão com o veículo de trás? Bom, o cinto de segurança, ele não vai evitar colisão, nem com o veículo da frente, nem com o veículo de trás. A infração por não usar o cinto de segurança, seja passageiro ou condutor ou ambos, é uma infração de natureza grave com 5 pontos e não gravíssima. Logo, a nossa resposta correta é a letra C, o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. A obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B, será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. Então, no primeiro ano, ele vai estar com a PPD. Qual é a regrinha que ele precisa cumprir nesses primeiros 12 meses, nesse primeiro ano, para poder passar para CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação? Letra A. Desde que não tenha cometido nenhuma infração, será que é nenhuma? Letra B. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. Ou letra D. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Primeiro, não é nenhuma infração, porque na PPD pode-se sim ter infração. Não é apenas grave ou gravíssima. Então, a resposta correta fica sendo a letra D, porque ele só vai pegar a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, após 1 ano, após 12 meses, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média, ou seja, ele não pode ter gravíssima, ele não pode ter grave e ele não pode ter duas de natureza média, que é o que a gente chama de reincidente. Ele só pode ter uma infração de natureza média. Além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis. E olha a dica: responsáveis são todas as pessoas que utilizam o meio ambiente. E quais são essas pessoas? Letra A. Apenas os motociclistas. Letra B. Somente condutores de veículos que transportam cargas perigosas. Letra C. Condutores de alguns veículos automotores. Ou letra D. Motoristas, pedestres e passageiros. Todos os que utilizam o meio ambiente também são responsáveis por preservá-lo. Não vai ser só os motociclistas, porque não são só eles que utilizam o meio ambiente, também não são só os condutores de cargas perigosas, também não são apenas alguns, e sim todos. Quem são esses todos? Motoristas, independente se é um motociclista, se é um veículo que transporta carga perigosa, se é um carro, não importa. Motoristas no geral. Os pedestres e também os passageiros, ou seja, todos os usuários das vias têm que sim preservar o meio ambiente. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Lembrando que a sigla CTB significa Código de Trânsito Brasileiro. Então, aqui nós vamos ter 4 alternativas. Dessas 4 alternativas, algumas têm crime de trânsito, outras não têm, e apenas uma delas vai estar completinha, onde todos são crimes de trânsito. Letra A.
dirigir alcoolizado e transitar na contramão de direção. Letra B. Dirigir alcoolizado e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. Letra C. Transitar na contramão de direção e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. Ou letra D. Dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Na letra A, dirigir alcoolizado, apesar de não ser o termo correto, é um crime. Agora, dirigir na contramão, transitar na contramão não é. Mesma coisa a letra B. Dirigir alcoolizado é, mas transitar a mais de 50% não é. Por mais que seja uma infração que gera suspensão direta da habilitação, não é considerado crime. Sabendo disso, vocês também já podem descartar a letra C. Então, notem que a única que está completa, aonde os dois são crimes de trânsito, é a letra D. Dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Lembrando, se você quiser adquirir esse simulado, não só esse, mas você ter um combo de 10 simulados com mais de 300 questões para você testar os seus conhecimentos, para você aprender, para você ser aprovado, está disponível um super e-book, um PDF com mais de 300 questões, além das figuras mais cobradas para te auxiliar a garantir a sua aprovação, válido para todo o território nacional. E esse simuladinho que nós estamos fazendo é o simulado de número 1 e nós estamos na questão de número 16. A marcação na via que separa a pista destinada à circulação de veículos do acostamento chama-se linha do quê? Então, nós temos ali a pista de rolamento, né? Vamos dizer que é uma pista seccionada, e essa faixa aqui que vai dividir do acostamento. Como que é o nome dessa faixa aqui? Ela é na cor branca. Letra A, planas. Letra B, de legenda. Letra C, de bordo. Ou letra D, linhas de continuidade. Então, ó, olha essa imagem aqui. Como que é o nome da linha? Linha de bordo. A linha ou a marcação na via que separa a pista destinada à circulação de veículos do acostamento chama-se linha de bordo e será sempre pintada na cor branca. A figura abaixo representa o cruzamento de duas grandes avenidas que apresentam um trânsito congestionado. Na mudança do sinal luminoso, 3 veículos ficam parados conforme indicado. Então, esse cruzamento aqui, ele está com o sinal luminoso fechado. Acabou de fechar. Então, vocês vão ter aqui a área de conflito, que é este quadradinho aqui, que é chamada de área de conflito, que quase sempre vai estar pintada na cor amarela. É um espaço por onde todos nós transitamos, todos nós circulamos, mas que ninguém pode parar. E aí vai ter a faixa de pedestre e a faixa de pedestre, certo? Então, vamos analisar. Quem está cometendo infração? Carrinho 1, vejam só que além dele estar parado à metade e em cima da faixa de pedestre, ele está semi-bloqueando o cruzamento. A mesma coisa está acontecendo com o carrinho 2. Além dele estar bloqueando parte do cruzamento, que é uma infração, ele também está parado em cima da faixa de pedestre. Então, eles não estão cometendo apenas uma infração de trânsito, eles estão cometendo 2 infrações de trânsito. Uma por estar parada em cima da faixa de pedestre
e outra por estar bloqueando o cruzamento com o veículo. Já o veículo 3, ele não está nem na faixa de pedestre, nem bloqueando o cruzamento, então tá tudo certinho. Agora, o veículo 1 e o veículo 2, sim, eles estão cometendo infração. Porém, cuidem, tem uma outra questão que cai e que ele vai dar numa das alternativas, comete infração e crime de trânsito. Não é crime, gente. Bloquear a via com o veículo, bloquear o cruzamento, parar em cima da faixa de pedestre, não é crime, é apenas infração. Então, carrinho 1 e carrinho 2 estão cometendo infração de trânsito. Com relação aos sinais sonoros, os famosos silvos, considere 1. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos do agente de trânsito, sim, com certeza. Todo e qualquer gesto, todo e qualquer sinal, ele deverá vir acompanhado do gesto. Por quê? Ele precisa mostrar para qual sentido, para qual direção aquele sinal sonoro está sendo emitido. Então, sim, os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos do agente de trânsito. Sabendo que o número romano 1 está certo, vocês podem descartar as que não têm o número romano 1, que nesse caso é a letra B de bola. Então, letra B de bola, vocês já podem descartar. No número romano 2, ele fala que um silvo breve significa siga. E agora, será que um silvo breve realmente significa silvo? Sim, um silvo breve significa siga, ou seja, libera o trânsito em direção ou no sentido que está sendo indicado ali, gesticulado pelo agente. Então, o 2 também está certo. E 3, um silvo longo. Será que significa pare? Um silvo longo. Não, um silvo longo não é pare. O 3 está errado. Por quê? Um silvo longo significa diminua a marcha, para você reduzir a marcha, para você reduzir a velocidade. Para ser uma indicação de pare, teria que ser 2 silvos breves. 2 silvos breves seria pare. Agora, um silvo longo significa diminua a marcha quando for necessário, né? Fazer uma diminuição de velocidade, uma diminuição de marcha, aí será um silvo longo. Então, o 3 está errado. Então, descarta a letra A, que tem o número romano 3, e descarta a letra D, que só tem o número romano 1. Então, estão corretos o número romano 1 e 2. Risquinho 1 e risquinho 2. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos do agente de trânsito e um silvo breve significa siga. Um silvo longo significa reduz a marcha ou a velocidade e o pare vai ser 2 silvos breves. Com o veículo em movimento, presta bem atenção, ele falou que você está dirigindo, teu veículo está em movimento. O que você vai verificar? O funcionamento do quê? O que pode ser verificado quando você está dirigindo, quando você está em movimento? Lembrando que aqui não são itens opcionais, são itens obrigatórios. Por exemplo, o ar-condicionado na letra A, o rádio na letra C, são itens opcionais. Eu posso ter ou não no meu carro. Então, eu não preciso verificar o funcionamento dele, certo? Na letra B, ele fala em direção, freios, velocímetro e suspensão. E na letra D, a porta do bagageiro. Aí eu te pergunto, você está dirigindo o teu carro em movimento, dirigindo. Você vai conseguir verificar a porta do bagageiro, do porta-mala? Não. Então, vai ser a letra B de bola. Direção, freios, velocímetro e suspensão.
Direção, eu vou ficar atenta se o meu volante não está fazendo algum barulho, se ele não está puxando para um dos lados. O freio, mesma coisa. Quando eu piso, tá freando certinho, não tá demorando muito, o pedal não tá baixando, o velocímetro tá funcionando corretamente, não tem algum barulho, algum ruído na suspensão, principalmente quando eu passo num buraco, faço uma curva, uma conversão, ou mesmo quando eu passo numa lombada. Então, esses itens eu preciso estar o tempo todo verificando o correto funcionamento deles para minha própria segurança. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá. Notem que ele não está falando da infração. Qual infração que é? Ele quer saber se quando você está com o farol alto e você cruza com outro veículo, o que você ocasiona no outro condutor? Letra A. Desviar faixas de luz que permita a visualização da sinalização. Letra B. Provoca penumbra. Letra C. Evitar ofuscamento de outros condutores. Ou letra D. Ofuscar a visão dos outros condutores. Não tem nada a ver com a letra A. Não vai provocar penumbra. Por quê? Porque farol alto, ele vai gerar o ofuscamento. Se você tá com o farol alto, você não vai evitar, você vai gerar o ofuscamento, ou seja, você irá ofuscar a visão dos outros condutores. Então, usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá ofuscar a visão dos outros condutores. As lanternas de freio e a lanterna de marcha ré são equipamentos obrigatórios dos veículos automotores. Até aqui tudo certo. Ele apenas fez uma afirmação, que o teu carro precisa ter lanterna de freio e precisa ter lanterna de marcha ré, certo? A pergunta é: as cores dessas lanternas, respectivamente, o que é respectivamente? É na ordem. Primeiro, a lanterna de freio. Segundo, a da marcha ré. Aí eu te pergunto, quando você pisa no freio, quando alguém pisa no freio, qual é a cor que acende atrás do veículo? E quando engata a ré, que cor que acende? Letra A, branca e vermelha, lembrando que é respectivamente. Primeiro o 1, que é o freio, depois o 2, que é a marcha ré. Letra B, vermelha e branca. Letra C, vermelha e amarela. Ou letra D, amarela e branca. Bom, o freio, ele vai acender na cor vermelha. Como é respectivamente, eu posso descartar as que não começam com a cor vermelha, que é a letra A e a letra D. E agora, vermelha e branca ou vermelha e amarela? A lanterna do pisca, ela pode ser na cor amarela, mas a da marcha ré não. Da marcha ré sempre será na cor branca. Então, lanterna de freio vai ser na cor vermelha, marcha ré será na cor branca. Resposta correta, letra B, vermelha e branca. A questão de número 22, lembrando que, se você não assistiu o vídeo das questões anteriores, vai estar aqui acima desse vídeo. Esse vídeo está numa playlist e acima desse vai estar os outros vídeos com as outras questões anteriores. E a primeira questão diz o seguinte: a figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então, temos aqui a figura, temos aqui o veículo e ele está apontando para a esquina. Esse quadrado que nós temos aqui, que ele poderá estar pintado na cor amarela, nós chamamos de área de conflito. É um trajeto, é um espaço onde todo mundo pode transitar, mas que ninguém pode parar, ninguém pode estacionar.
nem na mudança de sinal. E aí ele está apontando exatamente neste canto aqui. Por quê? Este canto aqui é o que nós chamamos do alinhamento da via transversal. E aí ele pergunta, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, válido para todo o território nacional, um veículo deverá aguardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de no mínimo quanto? E agora? Da esquina até esse carro aqui. Qual é a distância em metros que nós precisamos guardar? Letra A, 5 metros. Letra B, 3 metros. Letra C, 4 metros. Ou letra D, 2 metros. Qual a distância que você acha que precisa manter em relação à esquina? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Acertou quem respondeu letra A, 5 metros, que é a distância do bordo do alinhamento da via transversal que nós precisamos manter para não acabar recebendo aí uma multa, uma infração e quem sabe até ter o veículo removido. 23. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado. Se ele está parado, provavelmente ele está efetuando, né, o embarque ou desembarque. Aliás, ele já contou, efetuando embarque e desembarque. Ele deverá. Então, esse condutor, ele vai fazer o quê? Letra A, reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra B, reduzir a velocidade e piscar os faróis com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra C, reduzir a velocidade e acionar os faróis altos do veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Ou letra D, reduzir a velocidade, aplicar pequenos toques na buzina com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Quer uma dica? Primeiro, aqui é um transporte coletivo de pessoas, passageiros, escolares, enfim. Pode ser que essas pessoas aqui, elas não tenham a mesma noção que um condutor tem. Então, muitas das vezes, você piscar o farol, você acender o farol alto, ou mesmo você dar breves toques na buzina para a pessoa, ó, não vai fazer diferença, a pessoa não vai entender. Porque pode ser que ela não seja um condutor, ela não seja um motorista, ela seja apenas um passageiro. Então, ela não vai entender o que você quer dizer com piscar o farol, ou acender farol alto, ou mesmo dar toques na buzina. Então, quem tem que cuidar é você. Você é o condutor. Você quem está preparado, você quem foi formado pela autoescola. Então, a resposta correta será, sim, a letra A. Reduzir a velocidade ou parar o veículo, caso seja necessário, com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. 24. É necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local de um acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Nessa situação, ela deve fazer o quê? Letra A. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Letra B. Somar mais 20 passos longos, totalizando 80 passos longos. Letra C. Somar mais 15 passos longos, totalizando 75 passos longos. Ou letra D. Continuar normalmente a contagem dos passos. E agora? O que será que vai fazer? Eu estava lá contando 60 passos para sinalizar lá um sinistro, ou mesmo, né, um carro com problema mecânico, alguma coisa assim. Só que você encontrou uma curva. E agora, o que você vai fazer? Eram 60 passos. Na metade você encontrou uma curva. O que você vai fazer? Primeira dica: não vai somar nada. E também não tem como continuar.
porque você vai estar colocando a vida das outras pessoas em risco. Então, acertou quem respondeu a letra A. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Letra A, iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. 25. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Vamos de dica? Tudo o que tem roda. Vou esperar vocês completarem aqui embaixo. Eu só vou completar no final dessa questão. Quero ver quem de vocês acompanha o canal aqui e sabe ao completar essa frase. Tudo que tem roda, roda na... Vamos ver quem vai acertar. Letra A. Em ruas de forma geral, cedendo sempre a vez aos veículos motorizados. Letra B. Em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Em calçadas, na letra C. Ou letra D. Em rodovias sem acostamento. Bom, vamos eliminar primeiro as que estão completamente erradas. Calçada. Eu só posso andar com a minha bicicleta, com a minha bike na calçada, se estiver devidamente sinalizado. Rodovias sem acostamento é proibido, porque a circulação de bicicletas nas rodovias é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Bom, eliminamos duas, já temos 50% de chances de acertar. Dica: o ciclista, o pedestre, são os que têm a preferência, a prioridade no trânsito. Então, não faz sentido você ter prioridade e você ceder a vez aos veículos, certo? Por quê? A prioridade começa com o pedestre, depois vem o ciclista, vem o motociclista, vem o carro pequeno, vem o caminhão, os veículos maiores, uma vez que todos os veículos maiores, eles são responsáveis por cuidar dos menores. Então, não vai ceder, muito pelo contrário, tem prioridade. Então, as bicicletas, sim, elas vão rodar nas ruas de uma forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados, porque tudo que tem roda, roda na rua. Lembrem desta frase. Tudo que tem roda, roda na rua. Então, a bicicleta, sim, ela vai rodar na rua de uma forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados. Sempre pelo bordo da pista, não é nem direito nem esquerdo, é apenas bordo da pista, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência. E ó, atenção! Tanto o pedestre quanto o ciclista deverão transitar em fila. E mais uma mega dica: se você vai passar por um ciclista, você deverá reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros. 26. Usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Ai, ai, tem coisa errada. Olha a dica. Tem coisa errada? Tem coisa faltando? Tem coisa para arrumar? Lembrem-se, vai gerar a retenção para regularização. Só com essa dica, você já tem condições de acertar essa questão. Quer ver? Vou te provar. Letra A. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Letra B. Infração gravíssima, penalidade e multa, apreensão do veículo. Letra C. Infração média, penalidade e multa e a medida administrativa de remoção do veículo. Ou letra D. Apenas uma infração leve, penalidade e multa. Bom, eu vou descartar as duas que definitivamente não são. Letra B, porque infração gravíssima quase sempre são aquelas infrações que colocam a vida do outro em risco. Você está com um som alto
em frequência não autorizada ou num volume muito alto, não coloca a vida da outra pessoa em risco. Dependendo da música que você estiver escutando, coloca a tua vida em risco, mas da outra pessoa não. Brincadeira, tá, pessoal? E também não é letra D, infração leve. Descarta. Então, vejam que na letra A eu tenho retenção. Na letra B eu tenho remoção. Mas, afinal, o que muda de uma para outra? Bom, remoção é quando você está estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais, impedindo a circulação dos demais. Tanto que, estacionado na contramão, tá errado? Tá. Mas está errado a direção e não o local, por isso não gera retenção. Então, vejam que eu posso descartar. Agora, a retenção, ela vai acontecer quando? Quando tem algo errado, quando tem algo para consertar, quando tem algo faltando. O que está de errado aqui? O som. Ele não está numa frequência autorizada. Então, sim, é uma infração grave, 5 pontos, penalidade e multa, e a medida administrativa de retenção do veículo para a regularização. 27. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos e a sua função é: o que a bateria faz? Quem acompanha o canal com certeza já sabe essa resposta. E eu já vou dar uma dica bem especial para você nunca mais errar se essa questão cair na sua prova. Letra A, regular a energia elétrica. Letra B, gerar energia elétrica. Letra C, transformar energia mecânica em energia elétrica. Ou letra D, armazenar e fornecer corrente elétrica. Tá preparado? Olha a dica. A bateria do teu carro, ela faz a mesma coisa que a bateria do teu celular. E agora eu te pergunto, a bateria do teu celular, ela regula a energia? Não. Ela gera energia? Infelizmente, não. Ela transforma energia mecânica em elétrica? Não. Para que serve, então, a bateria do teu carro e a bateria do teu celular? Para armazenar e fornecer corrente elétrica. Ou seja, a gente coloca o celular para carregar, a bateria fica cheia, a gente usa, depois a gente carrega de novo. O que muda no carro é que não precisa ficar colocando e tirando da tomada. Existe o alternador que vai ser responsável por gerar essa carga que a bateria vai armazenar. Então, sim, a única função da bateria vai ser essa: armazenar e fornecer corrente elétrica. Atenção! Questões relacionadas com bateria. A função da bateria: armazenar e fornecer corrente elétrica. A manutenção da bateria: completar com água destilada. Não esqueço. E se precisar ligar baterias em paralelo, sempre positivo com positivo, negativo com negativo. 28. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no quê? Primeiro, quem que sente monotonia e fadiga? O condutor, o motorista. Mas, afinal de contas, o que significa monotonia e fadiga? Monotonia é algo que você está fazendo repetidas vezes. Várias e várias e várias vezes a mesma coisa. Isso torna-se monótono, torna-se chato. E isso vai gerar a fadiga. Nossa, o que é fadiga? É canseira. É uma palavra diferente, mas que significa canseira. Então, imagine, você está fazendo uma coisa repetidas vezes, a mesma coisa, isso vai te gerar uma canseira. Logo, o que vai acontecer com você? Letra A, vai influenciar nas adversidades das vias. Quem é que sente monotonia e fadiga? É a via? Não é não, é o condutor, concordo? Letra B, no nível de atenção do condutor. Letra C, na prudência do condutor. Ou letra D, na tensão nervosa. Bom, letra A descarta, porque definitivamente não é essa a resposta correta. Não é na tensão nervosa, porque ela vai diminuir a tensão nervosa. É algo repetitivo, é algo cansativo, é algo chato. A prudência do condutor também não vai aumentar muito, pelo contrário.
Aliás, não vai fazer nada, na verdade. Só que o nível de atenção vai diminuir. Por quê? Eu fiz uma vez, a minha atenção tá ok. Fiz uma segunda, a atenção diminuiu. Uma terceira, uma quarta, uma décima, lá na vez do número 20 que você está fazendo a mesma coisa, você já está fazendo no automático. O teu nível de atenção, ele está em praticamente zero. Então, sim, a monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no nível de atenção do condutor, ou seja, o nível de atenção vai cair e muito, porque é cansativo, é repetitivo, é monótono, é chato. Então, a atenção vai cair lá embaixo. 29. A distância de reação é definida como? Ó, distância de reação. Se é distância de reação, eu vou reagir, eu vou tomar uma atitude, eu vou ter uma reação. Letra A. O espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Aqui eu tenho uma ação, concordo comigo? Letra B. Soma da distância de segmento com a distância de frenagem. Aqui eu não tenho ação nenhuma. E outra que não tem nem como eu somar segmento com frenagem. Por quê? Segmento é a distância que eu mantenho do veículo que segue a minha frente. Distância essa medida em 2 segundos. Não tem como. O máximo que eu poderia somar seria a reação e frenagem, que resulta na parada. Mas não é esse o caso. Letra C. Aquele que permite o condutor uma manobra de emergência também não é. Por quê? Essa é a definição de distância de segmento. Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, uma manobra segura, medida em 2 segundos. Então, também não é. Somar a distância de parada com a distância de frenagem não tem como eu falei. Eu posso somar reação com frenagem que vai resultar na parada. Mas não tem como eu já somar a parada, que já é uma soma com a frenagem. Então, vejam que a única que eu tenho uma ação, que eu tenho uma reação, é na letra A. Por quê? Porque o condutor, ele tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Então, sim, distância de reação é definida como letra A, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Atenção! Se após ele acionar o freio, ele continuar freando até o carro parar, eu vou ter a distância de frenagem. E se eu somar tudo, desde o momento em que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando, até o carro parar, aí eu vou ter a distância de parada. Em questão de número 30, do simulado de número 1. Lembrando, se você não viu os outros 3 videozinhos, está aqui antes desse aqui, esse vídeo aqui está numa playlist, e antes dele você tem os outros 3 videozinhos com as outras 21 questões para totalizar aí as 30 questões. E claro, se você quiser adquirir esse PDF, esse e-book, e ter acesso, né, a mais de 300 questões para testar os seus conhecimentos, aprender dicas, macetes e, claro, garantir a sua aprovação, tá aqui embaixo na descrição deste vídeo o primeiro linkzinho. Pode clicar lá, ele vai direcionar você para o Hotmart, você vai poder adquirir, vai poder imprimir, vai poder estudar, responder, além de ter algumas questões, algumas não, né? Várias questões com figuras. Sabe aquelas figurinhas que caem no simulado? Tem também um combo das que estão, né, mais caindo aí na prova. Então, a questão 30 diz o seguinte: a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, permite a quem a possui o direito de dirigir. Bom, eu tenho carteira. Quando eu vou fazer carteira, eu escolho categorias que eu quero. Eu, por exemplo, eu tenho todas. Eu tenho o A, o B, o C, o D e o E. Mas quando eu fui fazer a primeira habilitação, eu poderia escolher se eu queria fazer só A, se eu queria fazer só B, se eu queria fazer A e B. Depois eu posso acrescentar C, acrescentar D, acrescentar E e assim por diante. Só que eu posso dirigir o quê? Só os veículos para os quais eu estou habilitado. Não concordam comigo? Então, vamos ver as alternativas. Letra A.
veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Ó, a carteira ela é o quê? Ela é nacional. Então, sim, eu posso dirigir na nação inteira, ou seja, no Brasil inteiro, incluindo também alguns países aqui do Mercosul, tranquilamente. Letra B. Qualquer tipo de veículo apenas na localidade onde foi emitida? Não, gente. Ela é nacional. Qualquer lugar do Brasil. Pode ser aqui no Paraná, pode ser lá em Manaus, pode ser lá no Amapá. Inclusive, quero deixar aqui um abraço carinhosíssimo ao pessoal do Amapá, que acompanha muito aqui o canal. Minha querida amiga, instrutora Letúnia, um abraço carinhoso a todos vocês aí. Satisfação enorme poder fazer parte, participar das aulas de vocês. Então, pode ser lá em Fortaleza, por exemplo, em qualquer lugar do Brasil, certo? Então, não é só onde foi emitida. Só que também não é qualquer tipo de veículo, porque se eu fiz só A, que é para moto, eu só posso dirigir moto. Se eu fiz só B, que é para carro, eu só posso dirigir carro. Então, não é qualquer tipo de veículo. E na letra D, veículos automotores para os quais foi habilitado. Ó, tá vendo que é muito parecida com a letra A? Só que aqui ele fala apenas na localidade onde foi emitida. Não é, gente. É nacional. Se é nacional, ela vale em todo o Brasil. Então, claro, a resposta correta é a letra A. Veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Qualquer estado, qualquer cidade, você pode sim pilotar, dirigir os veículos aos quais você foi habilitado.